Meu irmão, abra comigo sua Bíblia. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 4. A gente não sabe, a não ser que você tenha consultado o Google agora, as parciais da eleição, a gente não sabe muita coisa. Mas uma marca dessa eleição, e que para mim ela é muito mais grave até do que partido ou que candidato, é a intolerância. O que tem surgido de comentários agressivos, não é? E que partem às vezes de muitos que dizem que sua boca confessou a Cristo um dia. Eu queria dizer a você uma coisa, não é? A nossa confiança ela é em Deus, em mais nada. Se o amigo do lado, ou o irmão do lado, tem pensamentos diferentes do nosso, o nosso papel é orar. E à medida do possível, tentar elucidar, mas jamais entrar em conflito, irmão. O caminho da intolerância nunca foi e nunca será o caminho de Cristo. Triste de ver. Muita gente dizendo isso e falando aquilo, gente que rompeu o relacionamento. Parece absurdo, mas eu hoje ouvi isso o dia inteiro, porque eu estava trabalhando. Fui presidente de uma seção de um colégio aqui próximo. De gente que findou as amizades. Não converso mais com você por sua opção política. É lamentável, é lamentável. É evidente que o futuro da nação está em jogo, isso não é uma brincadeira, então não é questão de ser A ou de ser B, mas é o bem maior para todos que a gente tem que estar preocupado, além dos nossos interesses, mas jamais assumir uma postura de intolerância. Nossa confiança é em Deus. Amém? Capítulo 4 da primeira epístola a Timóteo. Quem achou, diga amém. Nós vamos ver o verso de número 16. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Feche os teus olhos aí onde você está. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite, pelo privilégio de nos reunirmos em Teu nome, nessa noite em que, em Tua memória, Pai, ceiaremos. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Você prestou atenção na leitura bíblica que nós fizemos? Paulo recomenda a Timóteo, sendo já de idade avançada, e Timóteo sendo novo, não novo na fé, mas novo no ingresso do ministério, ele dá uma série de recomendações para ele que está começando o seu ministério. E entre as tantas recomendações ele diz: preserva na sã doutrina, permanece e toma conta do teu ensinamento, dos teus pensamentos, a forma como você compreende as coisas e o que você tem ensinado. Toma conta. Porque quando você fizer assim, você salvará a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Meus irmãos, a palavra de Paulo nunca foi tão apropriada para os dias de hoje. E ela é seguida de outros textos da Bíblia. A Bíblia, ela toda por si, ela se explica. Não existe nada que a Bíblia tenha dentro de si que não é explicado ou refletido ou de alguma forma representado em todo o texto sagrado. Então o que Paulo está dizendo aqui não é algum devaneio da sua cabeça ou uma defesa da fé, uma apologeta que está lá se fechando para o diferente, não é nada disso. Mas é tão somente a mesma recomendação que todos os profetas fizeram, inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo para que guardemos o nosso coração. A nossa fé, o alicerce já foi posto, é um só, não existem outros. Não existem maneiras de se crer na verdade, sendo ela uma única verdade.
Então Paulo diz, cuidado com os teus pensamentos. Cuidado com o teu coração, guarda a tua fé. Guarda o teu ensino. Isso é muito sério, porque tem muita gente que é influenciador. Você sabia que você é influenciador? Eu não sei se de muita gente, de um ou de dois, mas você influencia. E na influência que você exerce, há uma grande observação sendo feita aqui por Paulo, inspirado por Deus, para que hoje nós pensássemos sobre isso. Cuidado com o teu ensino. Muita gente, meu irmão, tem na sua cabeça aquela história de que eu aprendi assim, eu creio assim, e eu explico assim. Eu queria te dizer uma coisa importantíssima. A tua fé não é baseada na tua experiência. Grava isso na tua cabeça. Porque se a tua experiência for boa, quer dizer que a tua fé é boa. Se a tua experiência for ruim, quer dizer que a tua fé também é ruim. Os teus ensinamentos, aquilo que você replica acerca de Deus é ruim. Não, a tua fé não é baseada na tua experiência. Se até hoje você tem sofrido, amargurado, tem comido pão amassado, como se diz por aí, tem vivido situações que você não digere facilmente, a tua fé não é baseada por isso. E se até o dia de hoje você tem baseado a tua fé nisso, colocado a tua esperança numa condição de que isso mude, eu queria te dizer que até hoje, se você assim o fez, não viveu ainda a plenitude da graça do Evangelho do nosso Senhor. Porque as pessoas acham que a sua experiência é a sua forma de vida. E não é. Você não é a somatória de coisas que você fez até aqui. Eu acho que a gente já falou sobre isso em algum dia. Você não é a somatória de coisas que dizem acerca de você. Você é o que Deus disse que você é. Você faz o que Deus disse para você fazer. Nós somos todos, toda a humanidade é serva. Ela nasceu em servidão e foi criada em servidão, num propósito de servidão. A pergunta que cabe é, de quem? Servos de quem? Aqueles que são de Cristo deixaram a escravatura do pecado e nasceram de novo, para uma nova vida, debaixo, sujeitos, submissos a um governo só, o governo do Senhor Jesus. Então cuidado, toma conta, olha o que diz lá Paulo, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas. Sabe, meu irmão, eu conheço a história de muitos aqui, mas às vezes não em detalhes. E muita gente tem passado por muitos lugares e aprendeu acerca de Deus de maneiras diferentes, com ensinamentos diferentes, usando a mesma palavra. Usando, por exemplo, a mesma palavra que fala de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, e aprendem coisas erradas acerca disso. Outros tantos ouvindo sobre textos que falam da prosperidade, a genuína prosperidade de Deus, sendo pregados de maneira diferente. Outros ainda usando de textos sagrados para viver em libertinagem, dizendo que isso é maturidade na fé, sendo que não é. É tão somente pecado na sua mais pura forma, mas está dizendo, não, porque eu sou livre. Não, você não está sendo livre, você está sendo mais preso ainda. E dizendo que isso é liberdade. Então, eu não sei por onde você tem passado, ou por onde já passou, mas o que eu queria dizer a você é que há uma necessidade de capturar tudo isso que está sintetizado aí nesse trem que você chama de mente, cérebro, esse conjunto de fosfato que às vezes se movimenta e às vezes não. Mas esse mundaréu de coisa que tem na tua cabeça precisa passar por um filtro, e ele é um só. Você tem um exemplar na tua casa? Se aquilo que você crê piamente, que você defende aos pulmões, como aquele evangelista que vai lá no trem e fala, e a gente acha tão bonito quando o cara vai lá no trem e fala, que sujeito corajoso, né? Queria ser como ele. Mas por que não vai? Vai e fala também. Mas se você defende piamente, passe pelo crivo da Bíblia. Não ande em engano. Toma conta de si mesmo e do teu ensino, porque pior do que você viver uma mentira é ensinar outras pessoas a viver uma mentira. Isso é muito grave, muito sério. E por que nós estamos falando sobre isso nessa noite? Hoje é um dia importante para a nação que fala sobre a votação.
a eleição de um novo governo, de um novo plano de governo, de uma condição diferente para todos nós. Muitos estão amedrontados com o que pode acontecer, outros tantos estão ali ludibriados com promessas políticas, com um monte de coisa, e esse é o mundo que a gente vive. Não é mais oportuno do que hoje falar sobre um tema chamado corrupção. Você conhece a história da Lava Jato, você conhece a história do Mensalão, você conhece diversas histórias, é da merenda, é da creche, da roupa, tem corrupção em tudo, tem desvio de dinheiro em tudo. É perdão de dívida de países que usaram o nosso dinheiro, irmão. Sabe esse que você trabalha igual um maluco para praticamente entregar quase tudo para o governo? Sabe esse teu suor? Você sabe quanto você sua, não sabe? Ou como dizem uns por aí, quanto você soa. Se você fosse um sino, né? Você soaria por aí. Mas você sabe quanto custa, não sabe? Eu sei o quanto custa o meu. Este dinheiro, este precioso recurso, tem sido mal gerido. Dívidas de países que estão usando o nosso dinheiro, sendo financiados pelo nosso dinheiro, simplesmente não querem mais pagar. Vai lá um governante que não tem lá muita miolo na sua cabeça, porque o dinheiro não é dele, né? Ele está, inclusive, sendo beneficiado pelo nosso dinheiro, ele vai lá e perdoa, está perdoado, perdoado. Esse mesmo governante que o Brasil perdoou, os Estados Unidos condenou, por exemplo, a pagar. O sujeito tinha mansão, tinha isso, tinha aquilo, lá nos Estados Unidos, foi tudo confiscado. Falei, não, você deve aqui, amigo. Não importa se você é meu amigo ou qualquer coisa. Esse dinheiro não é meu, é da nação. E essas coisas que estão acontecendo com a gente. Então, no dia de hoje, nada mais interessante a se meditar, senão sobre a corrupção. Porque hoje, em homenagem do nosso Senhor e Salvador, vamos nos assentar à mesa. E por que não falar sobre corrupção? Muita gente tem medo, porque cutuca bem pontos, né, importantes da vida da gente. Mas eu queria te dizer, eu não estou falando de político não, viu? E a minha intenção nem é falar dessa roubalheira toda e dessas coisas que a gente vê na televisão. Até porque disso, eu não sei você, mas eu estou farto. Sabe o que é essa? Você gesticular desse jeito? Isso que você pensou que eu não posso falar aqui? Tá, muito cheio, muito cheio. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Você vai ver Facebook, é a cara do mesmo cara falando, e é o outro, é o outro. Ai, meu irmão, chega. Eu tenho coisas muito mais preciosas para meditar e para refletir. Eu não estou falando de político. Eu quero falar de gente que não está assentado numa cadeira com uma caneta forte, que comanda uma nação, ou que comanda um poder executivo, legislativo, judiciário, qualquer coisa assim. Mas eu quero falar sobre uma pessoa que tem uma outra caneta importante, que comanda os caminhos da sua vida. E não é ninguém senão você mesmo. Abre comigo sua Bíblia na Epístola de Judas. Antes de Apocalipse, entre as epístolas de João, existe um texto de Judas. Um texto pequeno, curto, direto, objetivo, claro, e pela graça de Deus ele está na tua Bíblia. Porque tentaram tirar, irmão. Tentaram tirar. Disseram que isso era apócrifo. Disseram que isso não era canônico. O cânon, a medida, a métrica, é a forma como se estipula para dizer se é um texto sagrado, se é um texto inspirado ou não, se deve fazer parte do cânon, se deve constar na Bíblia ou não. E o livro de Judas, a epístola de Judas, foi muito criticada. Muito. Por vários fatores, que não cabe aqui. Mas pela graça de Deus, ele consta na tua Bíblia. Pela graça do Senhor Jesus, esta única folhinha, em muitas Bíblias é uma folha só, não foi tirada da tua Bíblia. E ela não foi tirada da tua Bíblia por um propósito, irmão. Nada Deus faz de qualquer jeito. É para que você leia. É para que você medite, para que você reflita. Porque conhecer a palavra de Deus, tem muitos que conhecem, e são doutores. Mas viver a palavra de Deus é para os fortes, para os que confiam no Senhor. Para que não medem esforços, para não deixar passar a graça que nos foi concedida. Epístola de Judas. Achou aí? Tem na sua Bíblia, irmão? Oh, glória!
Sabe quem foi Judas? Não foi o Iscariotes. Se você pensou nele, né? Não foi ele. Judas Iscariotes, você sabe quem é, né? O traidor, aquele que foi lá por 30 moedinhas de prata, foi lá e contou para todos onde estava Jesus lá. Não é esse homem aí. Este Judas, que escreveu essa epístola, ele se apresenta como irmão de Tiago. E quem foi Tiago? Ih, pastor, não sei. Bugou. Tiago é irmão de Jesus. Ou seja, se ele é irmão do irmão de Jesus, ele, por sua vez, é irmão de Jesus, amém, irmão? É meio irmão. Se ele é irmão do irmão, e o irmão é irmão, amém? Você entendeu o raciocínio? Porque é lógico aqui, né? Meio irmão de Jesus. Este homem que escreve essa epístola não se apresenta como irmão do Senhor Jesus, porque ele não tem essa aspiração arrogante. Mas ele diz, eu sou irmão de Tiago. Ele não chama para si o título de apóstolo, ele não diz, eu sou o apóstolo de Cristo, eu isso, eu aquilo e outro. Ele não chama nenhuma dessas qualidades, atributos, substantivos, nada para ele. Ele só diz, você conhece Tiago? Então o que eu estou escrevendo, eu sou irmão de Tiago. Eu compartilho da mesma fé que a dele. Ele e eu somos submissos, não ao nosso meio-irmão, mas ao Senhor Jesus, o dono de todas as coisas. E ele escreve um texto que é muito forte. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Judas. Eu convivi numa igreja, meu irmão, por mais de 16 anos. E eu não sabia que tinha uma epístola de Judas na Bíblia. Estou eu lá numa das primeiras aulas da minha faculdade de teologia. E aí o professor diz, irmãos, nós vamos hoje estudar sobre Judas, tal, que não sei o que lá. Abra lá em Judas. E todo mundo sacou sua Bíblia, foi lá. E eu fui também. Só que imediatamente, professor, qual capítulo? Porque ele só disse, abra em Judas. A classe inteira começou a dar risada. Porque é um único capítulo. Mas eu não sabia. Não sabia nem que tinha Judas. Falei, como que esse herege escreve alguma coisa? Porque achava que era o Iscariotes. Então muitas pessoas desconhecem. E depois que todo mundo riu, eu quebrei a perna de todo mundo. Falei, que bom, né, que vocês sabem, porque eu não sei, eu estou aqui para aprender. Por isso que eu venho fazer aula de teologia. Aí todo mundo ficou, ai, nervosinho. Pois é. Mas esse é o fato triste. Muitas pessoas desconhecem o que tem na sua própria Bíblia. Muitas pessoas chegam na igreja, às vezes, e falam, uau, Deus falou isso, Deus fez aquilo. Ô irmão, há quantos anos você tem já na presença do Senhor? Você nunca teve oportunidade de ler sua Bíblia? É triste, não é? E eu digo, eu passei mais de 16 anos congregando no lugar e não sabia que esse texto estava lá. Tão triste que uma outra pessoa que estava há tanto tempo quanto eu, não sabia, por exemplo, quem era Jó. Jó? Está na Bíblia, é isso? Que triste, né? Esse é o espelho daqueles que se dizem filhos de Deus. Vamos lá, Judas. Achou, irmão? Alguém quer saber o capítulo? Não? Eu queria que você lesse comigo, a partir do versículo 3. Judas diz assim, depois de se apresentar como servo de Jesus, irmão de Tiago, versículo 3 ele diz, amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas. Porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo, eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Mesmo que já soubesseis de tudo isso, quero lembrar-vos de que depois de libertar um povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram nele. Os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. A semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Da mesma forma, contudo,
esses sonhadores contaminaram o corpo, rejeitaram a autoridade e difamam os anjos. Até aqui por enquanto. Se você prestou atenção na expressa denúncia que Judas faz, a igreja vive um problema. Judas escreve essa epístola por volta do ano 60, entre 60 e 65 depois de Cristo. Próximo, inclusive, da escrita de Pedro. Era um período em que a igreja era perseguida. Era um período em que a igreja não podia se manifestar de maneira livre, aberta, à vontade. Era um período em que a igreja era reprimida, e reprimida com violência. As pessoas não toleravam, viviam a intolerância. Não toleravam o fato de você crer no Senhor Jesus. Se cresce é ruim, né? Se cresce, você já era condenado. Pelo simples fato de pronunciar, manifestar fé diferente do que era imposta pelo império. Essas eram as condições que ele escrevia. E no meio da igreja, no meio dessa igreja chamada igreja primitiva, o início de tudo, em que muitos dizem, uau, a gente tem que voltar a ser como era a igreja primitiva nas atitudes, em parte está certo. No meio dessa igreja que recém deixou ali os momentos preciosos com o Senhor Jesus ali presente, porque ele viveu 3 anos, ali anunciando o evangelho, passou pela cruz, diante dos olhos de todas aquelas pessoas. Jesus não foi ali confinado, crucificado no lugar isolado, mas foi diante de todos, para que todos vissem que ele se fez maldito por mim e por você. Depois de tudo isso, ele ainda passou 40 dias, e disse a eles, agora eu vou, mas eu vou mandar o Consolador, a continuidade. Poucos anos depois, diferente da gente que está há mais de 2000, ou em torno aí de 2000, poucos anos depois, a igreja, irmão, tinha dificuldades. E de denúncias graves. Graves. Isso acontecia em Coríntio, isso acontecia em várias igrejas. E quando Judas escreve, ele não escreve dizendo, a você, irmão, da Igreja Batista da Família em Osasco. A você, irmão, da Igreja do Reteté, do Piracopó, do não sei o quê. A você, irmão, que veio do... Não. Ele está alertando a comunidade cristã. Dizendo, olha, entre vós se infiltraram pessoas que estão anunciando coisas diferentes. Trocando aquilo que é precioso por ensinamentos falsos. E você sabe o que é mais triste? Apesar da denúncia, isso continuou. Apesar do despertamento da trombeta, porque pensa comigo, irmão, Tiago era um homem extremamente respeitado, extremamente quisto e bem quisto pela comunidade cristã, pela continuidade do seu trabalho. Ele pastoreou muitas igrejas ali. Esse que nos fala aqui é irmão dele. É uma pessoa que é recebida, e recebida com respeito. Porque há quem fale e quem fale. Às vezes vem alguém falar que a gente não dá muito crédito, não. Às vezes por causa da roupa. Isso aí, acho que não tem muita coisa boa para dizer, não. Às vezes porque a gente conhece um pedaço da vida. Fala, esse irmão aí fez isso, fez aquilo, aquele outro. Quem é ele para falar de qualquer coisa assim? E a gente não recebe. Mas esse homem, Judas, ele era ouvido quando se manifestava. E você sabe o que é mais triste? Isso prosperou. Apesar de Paulo dizer a Timóteo, ô meu filho na fé, presta atenção, cuida da tua vida, cuida dos teus pensamentos e dos teus ensinos, Timóteo. Não seja guiado por movimentos, a tua fé é uma só, o teu alicerce é um só, não tem outros. Apesar de todo o incentivo, a exortação,
a direção do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, que vai dizer exatamente as mesmas coisas nas suas epístolas, de Judas ali manifestando, gente, atenção, no meio de todos nós aqui, ó, no meio, não é ali, não é, no meio de nós, existem pessoas que estão disseminando falsos ensinamentos. Eu queria te falar uma coisa, irmão. Entre a doutrina batista, e nós aqui seguimos a denominação batista, não é só porque está no nosso nome, mas a denominação batista, a sua conduta, regimento. Se você já ouviu falar de um livreto que se chama Rumos e Prumos, que diz ali no que crê esse conjunto chamado denominação, é exatamente nessa linha que nós seguimos, que é bíblica. Existe ali um princípio muito importante, e que se descuidado, o vira para o caminho errado. E olha, está fácil para muito crente virar caminho errado aí, viu, irmão? Muito fácil. A Convenção Batista, ao longo de anos, muitos anos, estipulou várias questões para dar forma ao que chamamos de denominação. Porque tem muita igreja que bota o nome porque acha bonitinho. Ah, a igreja, fala qualquer nome aí, essa que você pensou, do Cipava. A igreja não sei o que lá, do Barranco Sagrado. Acha bonito pôr o nome e bota o nome lá. Nós não colocamos Batista no nosso nome porque a gente acha bonito. Mas é porque é a linha de raciocínio bíblico. Entendeu? E lá entre esses princípios diz o seguinte, que você e eu, se você é batista, você tem a livre interpretação da Bíblia. Você tem liberdade para pegar o texto bíblico, lê-lo e entendê-lo à sua moda. Você tem liberdade. Isso por muitos anos me descia, irmão, meio difícil. Eu tentava engolir aquele negócio, mas é como a Hélida hoje que precisou de um copo d'água. Eu precisava de óleo, de azeite, de qualquer coisa, né, para descer esse negócio. Porque como é que pode ser livre? De jeito nenhum. Isso não é bênção, isso é maldição. Porque você vai entender de qualquer jeito e vai levantar heresia. Isso quer dizer o seguinte, que você e eu temos a liberdade de aprendermos, não no meu tempo. Você tem a liberdade de aprender não no tempo do pastor Aguiar, mas no seu. Ao passo em que os dias vão seguindo e a tua maturidade na fé vai aumentando e passa agora a entender aquilo que era absurdo e perceber, como cantamos, quão grande é o nosso Deus. Mas este princípio de liberdade, não só na Igreja Batista, porque a Igreja Batista ela não é longe ou apartada de escândalo, viu, irmão? Você não vê muitos por aí, porque a igreja é discreta. Mas onde tem mão de homem, tem um troço chamado corrupção. Também tem. Na época que eu estudava lá, inclusive, por exemplo, saiu um escândalo. Você nunca deve ter ouvido falar. E não convém dizer também aqui qual é. Mas envolvendo dinheiro. E não é cifra pequena. O que acontece, irmão? Por isso eu disse, eu não sei por onde você passou. Eu não sei de onde você vem. Você me contou uma história. Mas eu não sei o que se entranhou na construção do saber na tua cabeça. Porque assim como a gente levanta um muro, colocando tijolinho por tijolinho, passa o cimentinho, vê se está firme, espera secar, bota o outro. Eu nunca construí um muro, mas eu imagino que seja assim. Não é, Carlinhos? Você não começa do último, né? Você não fica segurando para colocar todos, não, né? Você vai de baixo para cima, né? Assim como se constrói um muro, se levanta um muro, o saber tem uma construção. E essa construção, ela depende de um alicerce bem fundamentado. E depende agora dos pilares e os sustentáculos do que a gente chama de fé, do saber ali.
Por onde você passou, eu não sei, mas tem coisas em que a gente acredita e que a gente multiplica de maneira errada. E o que Judas está agora, na sua epístola, denunciando é exatamente isso. Tem gente, irmão, que está aí no meio de vós, aí, ó, falando groselha. Mas assim, à torta e à direita. Das mais absurdas. E você e eu temos um papel no reino de Deus. O primeiro deles é de identificar quais são essas coisas e tomar uma ação, uma atitude. Deus não te chamou para ficar ouvindo e dizer, isso não está certo, eu não quero, eu rejeito, ou coisas assim. Existem atitudes que se esperam, ou que se espera de você. E quem sabe, nós também não estamos inseridos no meio desse cesto apodrecido de heresias ou de coisas como foram denunciadas por Judas. Então essas pessoas estavam lá, falando um monte de coisa. Por exemplo, pessoas que diziam que Cristo não era ou não tinha uma linhagem divina, era apenas um homem ou apenas um profeta, um grande profeta, mas que não era manifestação messiânica, não era Deus encarnado, não era Emanuel, era um homem, muito expressivo por sinal, mas um homem. Pessoas que diziam que os elementos da fé não são assim. Por exemplo, você já ouviu falar sobre os... o nome fugiu aqui da cabeça. Não é cognitivo. Eu vou lembrar daqui a pouquinho. Essa seita que se envolvia ali no meio dos cristãos, dizia o seguinte, que isso aí, ó, dá um beliscãozinho no teu braço aí, ó. Esse negócio que você pegou e beliscou, a carne, ela é corrupta. Esse negócio aí que você tem aí, envolvendo os teus ossos aí, isso é corrupto. A tua carne é corrupta. Então não adianta qualquer esforço que você faça, porque a tua carne é corrupta. Então se a carne é corrupta, e eu não tenho esforços a fazer para reprimir a corrupção que é inata, é inerente, nasceu aqui nesse negócio aqui, não tem esforços para que sejam feitos para eu melhorar ou mudar ou qualquer coisa. Então, o que eu devo fazer é enfiar o pé na jaca mesmo. Essas pessoas diziam o seguinte, você é pecaminoso. E é assim. Então agora você vai seguir mesmo, errante, de qualquer jeito, que acabou. A tua carne, ela é corrupta. Foi assim que Jesus nos ensinou? Então esses ensinos maldosos, que têm uma função, te conduzir para aprisionamentos, te conduzir para cadeias, te prender em lugares confinados, para você abandonar a genuína fé. Porque quando você faz isso, você não salva a si mesmo e não salva os outros, como disse Paulo. Pelo contrário, você continua preso e prende os outros. Porque você vai multiplicar aquilo que você recebeu. Coisas como essas, grosseiras, começaram a entrar. E se você olhar a história do povo de Deus, como é fácil de identificar isso. Então lá as pessoas acabaram de ser libertas do Egito, acabaram de ver Deus ali soprando, não é, os 4 cantos do mundo, fazendo com que o mar vermelho se abrisse para todos passarem, vendo ali eles massacrando o exército egípcio ali, todos vendo tudo aquilo lá, e sobe Moisés para o monte e o povo faz o quê? Um bezerro de ouro. Está no meio ali, acabando de receber, é maná que vem do céu, é nuvem de fogo, a turma está reclamando, querendo voltar para o Egito, porque lá tinham condições melhores. Está no meio de uma condição que Deus disse, olha, não se envolva com esse povo aqui. Você não tem que misturar raça, você é um povo eleito. Mas aí o cara vai, conhece lá a Filisteia e se encanta pela Filisteia. E aí ainda briga com o pai e com a mãe. Falou, deixa eu casar com a doida lá, meu. Qual o problema? Tanta mulher nesse mundo. Mas Deus não disse não, se envolva. Mas se envolveu. Então como é fácil, meu irmão? Pessoas que querem justificar a sua própria vida, ir lá e dizer, por exemplo, que a graça, meu irmão,
A graça ela veio para anular toda a condenação. Essa é uma verdade. Mas isso não te coloca numa condição gnóstica. Não é cognitiva, é gnosticismo. Acabei de lembrar a palavra. Obrigado, hein? Obrigado, senhor. O gnosticismo que diz que a carne é corrupta e já era. E muita gente pensa isso hoje. Que eu vou levar Deus a sério nada? Santidade? Isso aí é coisa que a igreja fala, mas a igreja precisa se contemporaneizar. A igreja precisa evoluir no seu pensamento. Por isso que muita gente tem linha que defende, por exemplo, que tem que aprovar sim casamento homossexual, que tem que aprovar sim a união dessa turma, que tem que aprovar sim que eles façam uma série de coisas, essa história de ideologia de gênero e tudo mais, porque eles estão tentando enfiar, meu irmão, goela abaixo, ensinos errados, baseados na Bíblia. Porque como é que o diabo ludibriou Eva? Não foi dizendo para ela alguma coisa totalmente diferente, mas ele usou de sofisma, que é meia verdade com meia mentira. E assim você acredita mais fácil. Ou começa a ser tentado a pensar diferente. E aí você vai variando o teu pensamento. Mas e se? Mas e se? Quando você entrou nesse, irmão, você já tomou para si essa condição de que, olha, não, eu posso fazer isso aí, não tem problema nenhum, não. Eu posso seguir assim, porque Deus me ama. Independente de como eu seja, Deus me ama. Essa é uma verdade. Mas eu posso seguir assim? É uma mentira. Percebe como é fácil enganar crente? Principalmente crente que não conhece a Bíblia, que não sabia que tinha Judas na Bíblia, não sabe quem é Jó. Se você não sabe o texto sagrado, irmão, qualquer coisa que for dita por alguém que você acha que é alguém que tem autoridade, você vai acreditar. Tolo. E toma para si uma mentira, vive numa cadeia e multiplica essa cadeia. Mas Judas continua na sua epístola dizendo que essas pessoas estavam lá fazendo toda a sorte de aberrações no meio do povo. E alguém que ama a obra do Senhor se irrita com isso, porque fala, não é possível. É tão claro como você colocar o preto do lado do branco para você saber que é diferente, mas as pessoas não enxergam. Nós paramos no verso 8. Eu queria que você saltasse para o verso 10, Epístola de Judas. Estes homens, volta a falar desses que trazem essa contenda toda. Esses homens, porém, difamam tudo que não entendem. Mesmo naquilo que compreendem por experiência natural, eles se corrompem como seres irracionais. Ô irmão, mais claro do que Judas fala comigo e com você através do texto sagrado, não tem. Não tem. Aí você bota o teu rádio lá, o teu dialzinho lá, você está indo para o trabalho, ou você está em casa escutando um rádio, você sintoniza numa rádio gospel. Eu que você acha que você vai escutar a palavra de Deus ali, né? Aí você bota lá na rádio gospel, aí começa a tocar uma música. Como eu queria lembrar a melodia dessa música para você reconhecer. Mas tem alguma parte que ela fala, vem Espírito Santo, eu não quero ser tão racional, e ela quer abandonar a racionalidade para entrar numa condição do sobrenatural, do irracional, do vale qualquer coisa. Deus te chamou para ser marionete, irmão? Sim ou não? Você acha que não? Ou você tem certeza que não? Ou você não sabe o que responder? Seja franco com você mesmo, não é comigo. Se fosse para ser marionete, Deus se daria ao trabalho de entregar o seu filho antes da criação, para morrer por mim e por você, sendo que você é simplesmente um fantoche. Nós tivemos aqui no Acampa Dentro uma apresentação de fantoche que foi muito bonita, inclusive, que tem que se repetir, viu, irmão? Muito preciosa. Você já viu o irmão Walter falando com vozinha fininha? Já ouviu? Como é que era? Irmão, uma graça. Mas o fantoche obedece à mão, não por consciência, mas por indução. Você não é induzido. Você foi conquistado pelo amor. A Bíblia diz que quando eu for erguido no madeiro, todos serão atraídos para mim pelo meu amor.
Não é por força nem por imposição, irmão. Não aprendeu de Cristo ainda. E ele diz, esses homens difamam tudo que não entendem. Mesmo naquilo que compreendem por experiência natural, eles se corrompem como seres irracionais. É como quem não pensa, irmão. Aceita a goela abaixo e adora, não sabe nem o que está adorando. Você não é irracional. Paulo diz que você tem que prestar o seu culto. Me ajuda aí. Teu culto? Racional, irmão. A Deus é o culto racional, tá bom? Vou ajudar o irmão aí que não lembrou da passagem bíblica. Você tem que prestar a Deus o culto racional. Ô, irmão, tem coisa que assim dá vontade às vezes, né? De falar, Senhor, põe a graça um pouquinho de lado aqui, deixa eu usar a força. Deus não te chamou para ser um fantoche. Deus não manipula a sua vida. Você se submete a Ele por compreender que a vontade e os seus desígnios são melhores do que os seus e qualquer coisa que você pode pensar e fazer. Conscientemente. Racionalmente, irmão. Você não é burro, espiritualmente falando. Você não é um jumento, espiritualmente falando. É por isso que várias passagens bíblicas, irmãos, eu não quero que vocês sejam enganados. Eu não quero que vocês entendam mal. Porque tem que pensar, irmão. Mas o povo até para cultuar o Senhor está com preguiça de pensar. Que triste. Se tornaram seres irracionais. Desses que olham para as multidões e encontram ali alguma coisa que eu não sei o que é. Porque não corresponde à fé, mas corresponde a desejos maldosos da carne. E encontram ali, se derramam ali, vivem ali, aleluia, e seguem como os ratinhos que escutam a flauta daquele conto. E vai todo mundo, lá, 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 e vai tudo atrás. Um bando de irracional, é o que a Bíblia chama. Ai deles, versículo 11, pois seguiram pelo caminho de Caim, e por causa do lucro se lançaram ao erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Bota o versículo 11 aí, ó. Aleluia. Deus abençoe o irmão Fandangos. Tá amarelinho. Obrigado. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Ô, irmão, Judas é um cara diretaço. Que lindo. A gente ter oportunidade de ouvir, ecoando a palavra de Deus. Por isso eu digo a você, meu irmão, glória a Deus que esse texto não saiu. Glória a Deus que Deus disse, vai ficar aí, porque é inspirado sim. É para os meus filhos lá de 2018 lerem, ouvirem, entenderem o que eu tenho para falar. E para os que virão ainda depois deles, os que vieram antes, está lá. Ai deles, por seguir o caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim, meu irmão? Se não a corrupção. Por ter sido rejeitado a sua oferta? De se sentir menor? De não entender o movimento de Deus e olhar com ódio para a vida do outro irmão? É intolerância. E o que a gente mais viu nesses últimos dias, meu irmão, foi intolerância. E não é intolerância contra uma ideologia, contra o partido, de coisa assim. É intolerância no sentido amplo. Se você pensa assim, você é um inválido. Pô, é muito fácil, né? Muito fácil. O botãozinho do desliga tudo. O botãozinho que deflagra a extinção. Seria muito fácil. A gente podia fazer isso com corintiano. Eu não gosto de corintiano. Aperta o botãozinho, some todos os corintianos. Eu não gosto de dizer... Irmão, onde é que Jesus andou? Jesus andou no céu? Ou Jesus andou entre você e eu, entre homens da mesma condição que a minha e a sua? A Bíblia diz que Jesus se sentou com pessoas que eram consideradas indignas. A Bíblia diz que Jesus conversou com gente que era menosprezada.
A Bíblia diz que Jesus incluiu, trouxe para si aquele que cometeu talvez um dos maiores pecados que a gente possa pensar, se houvesse tamanho, né? Pecadinho, pecadão, pecado médio, pecado está valendo, pecado não está valendo. Esse aqui, crendo aos Pai. Esse aqui, Deus até que dá uma... Jesus, quando chama homens para segui-lo, muita gente deve ter olhado frio. Esse mestre aí não é muito bom, não, porque ele não, acho que não sabe a vida daquele homem ali. Chamou Pedro, meu. Oh, tanta gente para chamar, vai chamar Pedro. Tanta gente para chamar, vai chamar cobrador de imposto, meu. Já pensou se Jesus chamasse Lula? Porque vai ser ladrão igual cobrador de impostos, igual esse aí. Me perdoe aí se você tem partido diferente aí, qualquer coisa assim. Quem disse isso não fui eu, foi Sérgio Moro e toda a justiça lá. Vai se entender com eles lá, não é comigo. Quem disse que ele é o rei da corrupção aí não fui eu. Sou inocente nessa. Você já pensou, irmão? Jesus andou com gente que ele trouxe para si, ele incluiu. É muito fácil a gente pegar e dizer, falar, irmão, você é um herege, sai daqui. Não, vaza daqui. Existe uma condição que as igrejas têm de usar, que é a exclusão. Já ouviu falar de exclusão de membro? Irmão, eu tenho pavor dessa condição. Pavor. Pessoa olhar para você e falar, você não tem mais dignidade para andar entre nós. Está excluído do hall de membros. Tirei teu nome, como se eu tirasse do livro da vida. VAP! Aqui você não congrega mais. Eu tenho pavor disso. E não é pavor de nunca na vida usar, porque se está na Bíblia que a gente tem situações que tem que usar, é porque tem hora que precisa. Mas não é muito fácil você simplesmente falar, pega essa porta aí, você está vendo? Você conhece o caminho, não conhece? Sai daqui. Vai viver para lá. Viva longe de mim. Esse é o caminho mais fácil. Deve ser dolorido, dependendo da condição. Mas não é. Escute. Preste atenção. Talvez você esteja cansado. Eu também estou. Mas escute. Não é o caminho de Jesus. Jesus não botou Judas para fora. E não foi uma. Não foram duas. Mas foram várias as vezes em que ele anunciou que um dentre vós é o diabo. Haverá um entre vocês que vai me trair. Ué, não era muito fácil, era só catar ali e falar, Judas, sai daqui que você não vai saber dos meus planos. Jesus não fez isso. Então o caminho de Caim, de querer exterminar, de querer matar, o ódio tomar conta e subir e crescer numa proporção maior do que aquilo que a Bíblia nos permite ter, porque somos seres humanos, é um caminho recusado. E a Bíblia diz, bota lá o Cleitão, ai deles, porque seguiram o caminho de Caim. Ai deles porque criaram facção na minha comunidade. Ai deles porque estão dividindo aquilo que o meu sangue comprou para que fosse juntado. Ai deles. Porque eu sou de A, eu sou de B. Eu gosto do C, eu gosto do D. Ai deles. Porque tem propagado o caminho de Caim. E ele não para por aí. Ele continua dizendo lá. Buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Conhece a história de Balaão ou não, irmão? Balaão era um profeta. A Bíblia mostra exemplos bem claros e bem diretos. Buscando lucro. Você nunca ouviu isso nos dias de hoje, né? Nunca ouviu? Eles seguiram o caminho de Balaão. Sabe o que Balaão fez? Havia um povo que queria exterminar, acabar, destruir, esmagar, fazer qualquer coisa contra o povo de Deus. E aí foram atrás de Balaão. Pô, você é profeta deles lá. Qual que é o ponto fraco desse povo aí? E aí ele vira para eles e fala, ih, amigo, você dançou. Não tem. Deus é que cuida deles. Olha, você pode rogar praga. Você pode fazer macumba.
Você pode chamar o nhenhenhê de ziriguidum, você pode chamar o que você quiser. Nada pega nesse povo, meu filho. E sabe por que nada pega? Porque Deus cuida desse povo. Quanta gente com medo de macumba por aí. Ai, porque estou sentindo um negócio ruim, acho que fizeram alguma coisa para mim. Aí lê a Bíblia, irmão. Nada pega nesse povo, disse o profeta de Deus, porque Deus cuida. O que foi que o Senhor Jesus disse para todos nós? Eis que estarei convosco até quando? Até o fim dos tempos, dos dias, do fim de tudo. Nunca abandonou. Não é mais uma promessa ou algo dito por um profeta que talvez possa ser duvidoso ou não, mas é o Senhor Jesus dizendo que não estarei longe de você. E tem gente com medo de macumba por aí. Aí beleza, esse povo virou para esse profeta e disse, e agora? O que a gente faz? Mas Balaão disse, negão, mas tem um jeito. Tem um jeito de não ir contra eles, mas fazer com que eles saiam da presença de Deus. Aí a história muda. Porque se for contra, você vai tentar e vai dar com a cabeça toda vez na parede, porque Deus protege e guarda esse povo. Mas se você fizer com que eles se desviem do seu caminho, aí, meu irmão, você consegue, tá fácil. Aí o que eles fizeram? Você deve conhecer a história, né? Não é novidade para você, mas vamos lá. Eles começaram a colocar mulheres de povos diferentes no caminho do povo de Deus. O sujeito tinha que passar por aqui, por esse corredorzinho. Aí eles colocavam uma doida aqui, outra doida ali. Uma caçainha mais ou menos assim. A outra com as perninhas cruzadas, tipo Sharon Stone naquele filme lá, não sei o que lá. Outra de um sujeito aqui e tal. E aí o cara ia passando e ia... Olha, chamou atenção. Opa, deixa eu olhar reto aqui. Aí continuou passando, viu outra. Essa é mais bonita que a outra. E quando menos se percebeu, eles colocaram uma tenda, irmão, no meio do caminho. Que era para o seguinte, você gostou dessa daí? Gostou? Entra aí, resolve a história. Sacramenta o ato aí, agora aqui mesmo, aqui ó, na frente de todo mundo, não tem problema não. E o povo de Deus entrou. O povo de Deus entrou. Então o que disse Balaão, desculpe, Balaão é outra história. O que disse é a mais pura verdade. Irmão, pode levantar demônio, pode levantar macumba, pode se levantar um monte de coisa. Deus é quem protege a tua vida. O sangue de Cristo cobre a tua vida. Desde pequenininho, da mais tenra idade, você aprende que quando Deus olha para mim, para você, Ele não vê mais você, Carlinhos. Ele não vê mais você, Rodrigo. Ele vê o sangue de Cristo que te cobre. Ele não vê mais a tua imperfeição. Porque o sangue de Cristo pagou por isso. Da mesma forma e da mesma sorte, quando o diabo olha para você, ele vê o sangue de Cristo. Então ele não vai tentar se enfiar aonde ele não consegue, porque ele não é idiota. Ele não é desprovido de conhecimento, mas ele vai seguir a exata estratégia de Balaão. Balaão, eu falei agora, né? Por conta de lucro. Eles disseram, não vamos nesse caminho, não. Vamos o seguinte, ó. Em vez de falar e pregar outras coisas, vamos começar a falar agora dos benefícios. E tentam dar nomes bonitos para as coisas que enaltecem o teu estômago, as tuas entranhas. Você sabia que nas tuas tripas aqui, no intestino, você tem neurônio? Você sabia disso? Você tem um cérebro na barriga. Eu não sabia, não. Fiquei sabendo recentemente. Teu intestino tem neurônio, irmão. Muita coisa é decidida não aqui, é aqui. Coisas que enaltecem as tuas entranhas. Irracional. Ou você acha que o teu intestino consegue fazer uma conta de 2 mais 2 ou coisa assim? Irracional, irmão. Irracional. Ele pensa no número 2 só, teu intestino. E no número 3, se a gente pudesse dizer assim, né? O formato gasoso do negócio.
que ninguém gosta, né? Porque tem um cheiro horrível. Esse é o resultado, o excremento é o resultado de quando você enaltece as entranhas. Triste, não é? Pois é, irmão. Esse é o caminho de Balaão. Não vamos tentar ir contra, vamos tirar o sujeito da presença de Deus. É muito mais fácil. Muito mais fácil. E olha, tem muitos... Olha, se Balaão vivesse nos dias de hoje, a tarefa dele seria ainda muito mais fácil. Porque naquela época eram pessoas que recitavam a palavra de Deus todo santo dia. Tinha horário de orar, e mais de uma vez por dia, horário sagrado. Não tinha Bíblia escrita e papel na mão de todo mundo. Muitos eram analfabetos. Então passava de tradição pai para filho, explicando. Filho, eu acabei de explicar para você o Salmo de número 23. Recita aí comigo. Era decorado para que se entrasse e construísse o saber de uma maneira muito mais sólida. Esse povo foi enganado. Imagina os de hoje, irmão, que não sabe nem que tem Judas na Bíblia. É terrível. Esse é o caminho de Balaão. E ele não para por aí. Buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá ou de Coré, depende da sua tradução. Sabe quem foi Coré? Sabe não? Você se lembra de um momento em que algumas pessoas se rebelaram contra Moisés e Arão? Se lembra? Esse doido aí com mais uma renca de gente. 250 pessoas estavam junto com ele. E foram contra, em rebeldia. Porque primeiro foi pela raiva, pela ganância, envolvendo os pensamentos de Caim. Depois entraram em Balaão, seduzidos pelos desejos da carne, pelas vontades. E não indo contra a fé, mas tirando você do teu caminho. É muito mais fácil. Por isso que é uma luta tão grande, irmão, para você vir para a igreja. Porque aqui é tentativa de te enfiar no caminho. Inclusive, quem assistiu o filme de Paulo, que nós passamos aqui, não é? E recitado, inclusive, no texto que nós lemos acerca dele, se diz das pessoas do caminho. Nós éramos chamados não de cristãos, mas pessoas do caminho. E que caminho que é? Tem um só, né? Você deve saber, o Messias, o Senhor Jesus. É muito mais fácil te tirar do caminho do que você pensa. Eu uma vez, e me encontrei com essa pessoa hoje, eu uma vez comecei a dar carona para um amigo. E olha, eu orei por esse homem. Tentei falar da palavra de Deus para ele. E um dia ele falou, olha, é mais fácil eu tirar você da igreja do que você me colocar na igreja. E eu disse para ele, bebeu, meu filho? E ficou por essa. Poucos meses depois, foi exatamente o que aconteceu. Eu fiquei 7 meses desviado. Então, irmão, perceba que essas coisas, elas não são difíceis de acontecer. Você está vivendo elas hoje. E isso foi denunciado lá no ano 65 depois de Cristo. E muitos antes dele e ele e para frente dele continuaram a denunciar. E sabe o que é mais triste? A gente continua a viver. E tolerando esse tipo de situação. Sabe quem foi Coré ou Corá? Aquele que foi o rebelde, que tentou causar uma divisão, desestruturar, acabar, destruir com todo o movimento que estava sendo feito, que Deus estava conduzindo, irmão. Os rebeldes, sem causa, que se rebelaram contra a autoridade de Deus. Judas cita aqueles que foram os anjos, que deixaram seus postos e hoje estão em correntes eternas, aguardando o momento do juízo. Rebeldes. Não sei se você sabe, mas é Deus, foi Deus quem instituiu toda a autoridade. Isso não quer dizer que o pastor desta igreja, o pastor daquela igreja, foi Deus quem colocou. Mas a função, o papel, os encargos, o pastorado, foi Deus quem instituiu, por exemplo. Então, quando você se levanta contra em rebeldia, por mais que você tenha razão, seja lá no que for,
foram destruídos na rebelião de Corá. Você vai encontrar a destruição. Se lembra de Davi? Já era ungido rei, um novo rei. Mas não foi contra em nenhum momento. Fugiu. Muitos talvez disseram, covarde. Podia ter resolvido essa história aqui. O homem estava ali fazendo xixi ali, ó. Ele foi por trás, deu uma rapada ali na roupinha dele. Aqui roupinha, passa a faca no pescoço ali. Mas ele não foi contra, porque aquela autoridade havia sido instituída por Deus. Tá aí, ó, este tipo de gente está entre nós. E às vezes se manifestando no nosso interior. Você só não foi corajoso ainda para botar para fora o que você achar. Você só não foi bocudo, linguarudo o suficiente para tornar conhecido a corrupção que está lá dentro. Agora a gente assim, na continuação aqui da Epístola de Judas, a partir do verso 20, leia essa epístola, viu? É muito edificante. A partir do verso 20, Judas diz: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Onde você tem que se conservar? Na misericórdia, esperando a misericórdia do Senhor. Versículo 22. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida. Essas pessoas que ainda têm dúvida, elas não têm que encontrar uma porta fechada. Elas não têm que encontrar a tua cara sisuda e não querer mais ter contato. Não quero mais falar com você. Não tolero mais a sua presença ou coisas assim. Mostrai compaixão para os que estão em dúvida. Versículo 23. E salvai-os, arrebatando-os do fogo. Deus espera de você que você seja a boca usada para conduzir de modo consciente, com base no texto sagrado, nas suas atitudes, em obediência ao texto sagrado, conduzir essas pessoas que eram seguidores de Caim, reflexo de Balaão, e que haviam sido destruídos ou consequência de rebeldia de Coré, ou Corá. E salvai-vos, arrebatando-os do fogo. E a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Ô irmão, Judas é direto, você já percebeu, né? Ele está dizendo até da roupa manchada pelo pecado, até do fio de cabelo que resultou de qualquer coisa, até do mais ínfimo e insignificante gesto que representa aquela ação pecaminosa e não aquela pessoa, você tem que ter repúdio, odiar, ter nojo, se afastar. Não da pessoa, porque essa pessoa, Deus espera que você conduza ela ao caminho, para que ela perceba e tenha os olhos abertos assim como os seus foram. Deus não prega a intolerância. Jamais. Porque se pregasse, irmão, quem de nós estaria aqui agora? Quem de nós tem qualquer qualidade que faria Deus se levantar do trono e... Uau! Que filhão que eu tenho. Qual é a tua? Qual é a tua? Deus não prega intolerância. E eu quero te dizer uma coisa. Guarda essa palavra para você. Porque é texto de Paulo. E leia o contexto para não ser enganado por ensino errado. Mas Paulo disse algo que é extremamente importante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
onde a corrupção foi tamanha, capaz de roer estrutura. Ali, onde as pessoas olhavam, não tem mais jeito, não tem mais condições, é impossível uma mudança aqui. Ali naquele lugar onde o pecado transbordou ali, abundou de forma, abundante. Percebe que é abundante? Cheio, não faltou, não é mirrado, mas é a vontade, onde o pecado nadou de braçada, ali naquele lugar, superabundou, de forma muito mais volumosa, a graça de Deus. Então você, meu irmão, precisa perceber algumas coisas. Do mesmo jeito que Jesus olhou para cobradores de impostos, olhou para mulheres que seguiam vida de prostituição, do mesmo jeito que aquelas pessoas tinham uma mancha na sua vida, Deus olhou para elas e trouxe para junto de si. Depois de Pedro negar 3 vezes, traição! Depois de tudo isso, Deus olhou para Pedro e falou: Pedro, você me ama? Por 3 vezes, para ele entender. E disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não disse: você vai para o inferno, rapaz. Você me negou, né? Também eu te nego na presença do meu Pai. Foi isso que Jesus fez. Mas ele trouxe para junto de si a esperança, a salvação, a caminho de mudança. Deus chama para junto de si, e é por isso que a mensagem dele é muito clara, dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Judas está fazendo aqui para mim e para você, dizendo: abra os olhos, irmão. Abra os olhos. O que Paulo disse para Timóteo é: abra os olhos, cuidado com o teu entendimento, guarda esse negócio aí que você chama de entendimento, guarda o teu coração, persevera nessas coisas. Não seja massa de manobra, não seja conduzido, enganado, mas persevera na sã doutrina, porque ela não é dúbia, ela não é difícil de entender. O problema é que a gente quer justificar coisas que não são justificáveis. Para que você seja salvo. E para que aqueles que estão ao teu redor sejam salvos. Salvos do quê? Da morte eterna? Não, irmão, isso já foi resolvido pelo sangue de Cristo. Mas salvos da cadeia, da corrupção, de uma vida de destruição que pode ser consequência de uma vida assim. Por isso Paulo diz a mim e a você: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse que mais te ofendeu, esse que mais, como quem enfia um punhal e roda, com maldade mesmo, com vontade de causar dor, com vontade de fazer todas essas coisas, esse tem salvação. Quer saber mais? Deus está dizendo: se esforça, porque você vai levar essa pessoa para o caminho da salvação. É você quem vai fazer mudança com oração. Por isso ele diz: orai, irmão, orem no Espírito. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra de Deus diz que ao cheiro das águas, aquilo que era morto tornou a viver, teve broto novo. Eu não sei o que é que está destruído, eu não sei o que é que foi desmontado, o que você desplugou com sua própria vontade para se proteger ou para evitar de ir lá e catar no pescoço e fazer qualquer coisa. Essas coisas todas têm que passar por um caminho, é a cruz, irmão. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é palavra de Deus, é vida para mim e para você. Porque se não fosse verdade, você e eu estaríamos num único lugar, na condenação. E não estamos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A tua mancha de pecado não é diferente da de Judas. A tua mancha de pecado não é diferente da pessoa que você mais se sente ofendido ou ofendida. A tua mancha de pecado não é em nada diferente. Ah, mas pastor, o senhor viu o que ele fez comigo e o que você fez? Em nada é diferente. Por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E não é porque Deus tolera, mas é porque Deus ama e quer transformar. Deus ama e quer trazer para junto de si, como fez com Pedro, aquele que era um rebelde, aquele que era um grosso, uma pessoa bruta. Numa única oportunidade de discurso, 3.000 homens foram convertidos, porque se colocou nas mãos do Senhor. Esse mesmo que muitas pessoas talvez disseram: imagina, Tiago, Judas,
São irmãos do Senhor, eles não sabem do que falam. Esses homens conduziram a igreja para que se formasse e crescesse e se libertasse desses problemas infiltrados até os dias de hoje. Lutamos as mesmas lutas, irmão. Não tem nada diferente. O inimigo é o mesmo. As condições são as mesmas. A diferença, sabe qual é? Eles andavam a cavalo. Você tem a oportunidade de andar sobre muitos cavalos de potência do seu motorzinho. Ou você tem um motorzão, vai saber. Mas as condições são as mesmas. Pastor, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, irmão, duas coisas. A tua vida tem esperança. E a vida daquele que te ofende tem esperança. Deus deu esperança para todos. A Bíblia diz que nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Esse período de tempo chamado graça é a oportunidade para que todos, coxos, mancos, cegos, surdos, fedidos, corintianos, toda a raça e sorte de qualquer situação, se achegue a Cristo. Nós não estamos aqui para apartar ninguém, irmão. Esse não é o nosso chamado. Se você está apartando, você está passando uma faca na orelha de alguém, Jesus vai te repreender e colar a orelha de novo para dizer, esse não é o meu caminho. Tolerância. O que Judas diz a mim e a você é, abre os olhos, irmão. Não seja enganado, não. É tão fácil enganar um crente. Tão fácil. Abre os olhos. Experimente da graça. Não por uma experiência de sentir um friozinho na espinha, mas por experimentar os grandes voos e alçadas que o Espírito Santo dá quando você se intromete na palavra de Deus, quando você quer conhecer mais, quando você quer experimentar um período de oração de madrugada, quando você busca a face do Senhor. Tolerância é o que Jesus prega. Amor é o que Ele manifestou comigo e com você. Graça é o resultado de tudo isso. Fique de pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Fecha os teus olhos, irmão. Pai querido, obrigado, Senhor. Porque na nossa pequenez, na infantilidade, Senhor, dos nossos julgamentos, que nem deveriam existir, Pai, pensamos, Pai, e agimos de maneira errada, equivocada. Conhecendo a Tua palavra, Pai, nós vemos que nós não estamos aqui, Senhor, para cortar pedaços, arrancar partes, mas nós fomos chamados para o ministério da reconciliação, o reencontro, o restabelecimento